O New York Times vai direto ao ponto. O STF age como se estivesse acima da democracia. O governo de Lula acabou. Entretanto, serão necessários mais vídeos de Nicolas Ferreira. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O governo de Lula acabou e o vídeo de Nicolas Ferreira foi a gota d'água. Depois dessa, fica difícil acreditar que ainda tem gente tentando defender o indefensável. A Globo, que sempre foi vista como um dos grandes pilares de apoio a Lula, pulou do barco. Até a jornalista Eliane Cantanhede está bolada com os sinais vindos do Planalto. Ela executou um verdadeiro malabarismo para dizer que o governo de Lula está cagando e andando para a posse de Trump. O contraste com a Venezuela deve incomodar até a jornalista ativista. Já na CNN, o clima pesou quando Haddad insinuou que a emissora seria uma espécie de parceira do governo e que teria fracassado em convencer a população sobre o Pix. A jornalista, visivelmente incomodada, tentou desvincular a imagem da CNN da do governo, enfatizando que a política pública em questão não é responsabilidade da emissora. Nesta altura, apenas Daniela Lima, por questão de ego, ainda vem defendendo em parte o governo de Lula. Ela mencionou sua matéria que transformou um meme em um ataque a Galípolo para justificar a perseguição da AGU do governo Lula. Até o jornalista do Metrópolis, Samuel Pancher, sentiu-se incomodado. Então a AGU acredita que as maiores crises de imagem do governo não são culpa do próprio governo, mas de uma estrutura profissional e coordenada que realizou ataques. Conveniente, né? Esse é o lema do PT. Se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula está errando, você tem que falar eu estou errando. O advogado constitucionalista André Marsiglia alertou: o governo não tem força para sozinho promover uma caça às bruxas. No entanto, com a narrativa de que há a necessidade de investigar a suposta organização, chamam para a dança o STF e possibilitam a inclusão do caso nos inquéritos relatados por Moraes. O New York Times soltou o verbo e fez uma comparação que deve ter deixado ministros do Supremo desconfortáveis. Sob os desejos do tribunal que soltou Lula e deseja prender Bolsonaro, o jornal americano frisou o hiperativismo do judiciário brasileiro. Bom, se fosse apenas ativismo seria ruim, mas hiperativismo é ainda pior. Usando uma analogia, ter um estuprador na sociedade é ruim, mas ter um anti-herói estuprador é muito pior. Eles ainda reforçaram que, por lá, quem decide se um político pode ou não concorrer é o povo. Por aqui no Brasil, o TSE. Mas a coisa fica melhor. O artigo reforça que, no Brasil, um único ministro do STF pode liderar uma investigação contra um ex-presidente, acumulando os papéis de juiz e promotor, como se fosse um show de talentos jurídicos. Ele destaca ainda que, para os americanos, isso soa como um abuso que tornaria até os mais cínicos defensores da democracia um pouco desconfortáveis. O sinal de basta foi dado e a paciência do povo parece ter se esgotado de vez. O vídeo de Nicolas Ferreira foi um divisor de águas. A opinião mudou completamente. Como destaquei, não há coisa pior do que mexer no bolso do brasileiro. O governo de Lula acabou e por isso o Estadão publicou: Lula já não governa, é governado. A PhD em Direito, Érica Gorga, resumiu a peça até aqui. O ponto número 1 da questão do Pix é que o PT subverteu todas as suas promessas políticas para a população. O PT intencionava, assim,
fechar o cerco e cobrar impostos dos trabalhadores das classes mais baixas. Não em operações de PIX, mas no imposto de renda. Ao invés de isentar as classes mais baixas do imposto de renda, como prometeu, o PT montou um arsenal na Receita Federal para vigiar e cobrar impostos. O discurso da fake news que o governo quer colar faz o povo de otário. Quer apenas desviar a atenção de onde o imposto será realmente cobrado. Não seria no PIX, mas sobre aquilo que a Receita presumisse como renda movimentada pelo PIX e cartão. Bom, e sobre esse assunto, não posso esquecer de falar sobre a pegadinha do recuo. O PT é malaco e sempre busca preparar o terreno. Por isso, o uso da expressão "nós retornaremos com a proposta". A medida provisória foi vendida como garantia de que não haverá taxação no PIX. Entretanto, há uma pegadinha. O parágrafo 4º afirma que o pagamento realizado por meio de PIX à vista equipara-se ao pagamento em espécie. No Brasil, existe legislação que determina que comércios não podem recusar pagamentos em dinheiro. Sendo assim, agora nenhum estabelecimento poderá recusar o PIX. Acredito que o governo não recuou apenas por causa do vídeo de Nicolas Ferreira, mas porque ele desencadeou uma reação popular tão forte que ameaçava diretamente o caixa do governo. Com isso, quando a poeira baixar, eles poderão retornar com uma outra normativa, talvez ainda mais opressora. Além disso, muitos ainda não se atentaram para os futuros resultados da reforma tributária, incluindo o IVA mais caro do mundo. Neste caso, o único remédio seria mais vídeos de Nicolas Ferreira. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.